Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós nascemos para te adorar. Nós queremos te exaltar, Senhor, nesse dia, nessa manhã, nessa igreja, junto aos nossos irmãos, junto aos teus filhos. Nós queremos bendizer o teu nome. Nós queremos, Pai, ser grato diante do Senhor por um novo dia que o Senhor abriu para nós. Porque entendemos, Pai, que pessoas não acordaram hoje, não tiveram esse privilégio que nós temos de acordar, de seguir em frente, de ter uma vida, Pai, digna diante dos nossos filhos, diante da nossa casa, diante dos sonhos que estão no nosso coração, de seguirmos em frente, de nos levantar por dentro em ousadia, em fé, para buscar os desejos do nosso coração, os desejos do teu coração que está sobre a nossa vida. Senhor, é um privilégio, Pai, ter acordado hoje. É um privilégio, Pai, te adorar. É um privilégio te servir. É um privilégio, Pai, sair da nossa casa para vir para a tua casa, Senhor, e cumprir a tua vontade, cumprir a tua palavra, que diz que não importa as circunstâncias, mas que não deixemos de congregar. Senhor, isso é uma ordenança e nós temos um privilégio, Pai, de entender, de poder contemplar a tua face, contemplar a tua grandeza, contemplar a tua beleza. Senhor, é um motivo de gratidão, Senhor, de estarmos aqui nessa manhã, Senhor. Certamente, Senhor, a bondade do Senhor nos alcança. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcança. E certamente, Pai, não haveria outro lugar melhor para estar hoje pela manhã, Senhor, porque nós não nos movemos pelo sentimento, nós não nos movemos pelo aquilo que nós estamos vendo, nós nos movemos pela tua palavra, e ela é única e necessária para nos colocar de pé. Ela é única e necessária para continuarmos andando, olhando para o Senhor, olhando para o alto. Nós não estamos, Pai, aqui olhando para o homem. Nós não estamos, Pai, aqui, Pai, querendo aparecer. Não, Senhor, nós queremos que o Senhor apareça através da nossa vida, porque a unção que foi depositada, a unção que foi confiada à nossa vida, não é para nós, é para nós servirmos a outros irmãos, a outras pessoas, e nós entendemos isso, Senhor, e por isso nós estamos aqui congregando, Senhor, na tua casa, chamada casa de oração, Senhor. Pai, é um motivo de gratidão, é um motivo, Senhor, de olharmos para o Senhor nessa manhã e também olharmos para dentro de nós, Senhor, para entender qual a nossa motivação, porque a nossa motivação nunca será no homem, a nossa motivação nunca será no lugar, a nossa motivação nunca será numa pessoa. A nossa motivação precisa estar no Senhor, é para o Senhor, os olhos estão no Senhor, a nossa casa está ligada no Senhor, o nosso coração está ligado no Senhor, e a nossa motivação é o Senhor. Essa é a nossa motivação, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos ajudar, por nos auxiliar, por nos conduzir, Senhor. Te louvamos, Pai, por essa manhã. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado, louvor, pode sentar. Aleluia. Bom dia, irmãos, graças e paz. Deus é bom demais. Aleluia. Deus é bom demais. Quantos amam essa palavra? Quantos amam o Senhor? Glória a Deus. Sabe que Ele também te ama, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, que dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Que dia maravilhoso. Irmãos, antes de mais nada, eu queria dizer a você que Deus, Ele nos encontra de acordo com o nosso coração. E eu quero começar essa ministração nessa manhã lembrando para você que está aqui. Não importa, irmãos, a quantidade de pessoas que tem na igreja. O nosso entendimento precisa estar aqui. O Senhor, Ele está aqui.
Enquanto estava louvando aqui, irmãos, eu estava aqui orando ao Senhor, com meu coração rendido para Ele. E o Senhor me lembrou sobre isso. Que o mais importante é que Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio, Júnior. Ele está aqui. Então isso, irmãos, basta. Às vezes a gente, quer ver a igreja cheia, para ver os nossos irmãos cultuando conosco, não é verdade? Mas eu quero te dizer, irmãos, que isso não pode trazer frieza ao seu coração. Porque se nós entendemos que o próprio Cristo, irmãos, Ele está aqui no nosso meio, irmãos, já é suficiente, Júnior. Já é suficiente. Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está aqui. Você pode confessar isso? Diga: Deus está aqui. Aleluia! E é sobre isso, irmãos, que nós iremos falar nessa manhã. Nós iremos falar sobre a declaração da palavra. Esse era o momento do amém. Irmãos, eu vou ministrar nessa manhã através desse livro aqui, nesse livro poderoso, chamado A Grande Confissão. Eu não sei se você já leu, eu não sei se você tem ele, mas o autor é Mark Hanks. Ele é um grande homem de Deus, americano, e ele, o ano retrasado, ele estava aqui na conferência de ministros, em Campina Grande, Mark Hanks. E eu comecei a ler esse livro semana passada. É um livro, irmãos, não é um livro grosso, é um livro fininho. Mas, irmãos, eu não consegui terminar esse livro ainda, porque eu tenho meditado muito nisso. Eu tenho meditado muito no comecinho desse livro. Eu estou aqui quase na metade dele, mas eu venho lendo e relendo as mesmas coisas que eu comecei a ler a semana passada, porque é algo grandioso, irmãos. E olha só como é interessante isso. Muitas vezes, irmãos, os ministros aqui do Verbo da Vida, principalmente, eles têm um costume de dizer assim: repita comigo, não é assim? Onde você vai no Verbo da Vida é assim, diga assim, fala assim, não é assim? Aqui na nossa igreja também. E muitas vezes a gente não valoriza isso, irmãos. Muitas vezes pessoas ficam com raiva por isso. Eu conheço pessoas que não é do nosso ministério, mas ela dizia assim: eu fico danado quando eu vejo o pastor dizendo, repita comigo, repita, que negócio. Irmãos, ele não tinha o entendimento do que essa palavra, confessando a palavra, ela tem para a nossa vida, o poder que ela tem. E deixa eu te lembrar uma coisa, e é isso que o autor, ele começa o livro falando. A confissão da palavra, irmãos, preste atenção, a confissão da palavra, ela é tão importante quanto a leitura da palavra. Preste atenção, a confissão da palavra, ela é tão importante quanto uma oração. Sabe por quê? Porque quando nós estamos confessando, nós não estamos confessando qualquer coisa. Nós estamos confessando o quê? A palavra. Nós estamos confessando Jesus. Porque Jesus, irmã Tati, é a palavra. Então, quando nós estamos confessando, nós estamos simplesmente concordando com aquilo que Deus já disse, Júnior. Quando nós estamos confessando, nós estamos concordando com o que Deus já disse. Aí o autor, ele diz assim: você já parou para pensar, presta atenção, você já parou para pensar que você só foi salvo porque você confessou a palavra? Nós estamos aqui, mas em algum momento a gente precisou confessar Cristo. Se você não fez isso, você tem que fazer isso hoje pela manhã, porque você ainda não é salvo. Mas em algum momento da nossa trajetória cristã, a gente teve que confessar Cristo. Ou na nossa casa, ou na igreja, ou no trabalho, ou em algum canto, quando você encontrou a Cristo, você precisou confessar Ele, senão você não é salvo até hoje. Foi assim ou não? Nós confessamos a Cristo, porque lá em Romanos diz que nós cremos com o coração e confessamos com a boca, e aí nós somos salvos. Senhor, eu creio que Jesus veio, morreu e ressuscitou, eu faço o Senhor da minha vida a partir de hoje.
É assim que a gente faz? E a partir desse momento nós somos salvos. Aí ele fala, você já percebeu que você só é salvo porque você confessou a palavra? Aí ele diz assim também, e você sabe também que você só foi livre do inferno porque você confessou? Porque no dia que a gente confessou Jesus Cristo, quando a gente falou que Ele era o Senhor na nossa vida, a gente foi salvo. E naquele mesmo momento, nós fomos livres do inferno. Por causa da confissão dessa palavra. Essa era a hora do amém. Eita glória! Você vai ficar empolgado daqui para o final. Meu irmão, nós somos salvos por causa da confissão da palavra. E nós somos livres do inferno porque nós confessamos a palavra. Então a palavra, irmão, a confissão da palavra, ela é tão importante do que uma oração. Porque a confissão da palavra, ela é uma oração falada. Muitas vezes nós oramos sem abrir a boca, não é assim? Nós oramos sem abrir a boca. Mas também nós oramos abrindo a boca, então sai um som. Esse som é o confessar, nós confessamos a palavra. Então, nós confessamos a palavra, nós confessamos Jesus, nós concordamos com o que Deus já disse, meu irmão. Confessar a palavra não é nada menos do que você confessar Jesus. Porque, irmãos, nós precisamos diariamente na nossa vida falar dessa palavra. E eu quero te dizer uma coisa, viu? Eu quero já começar te falando isso também. Você precisa estar motivado até para confessar a palavra. Eu vou repetir porque você gostou. Nós precisamos, irmãos, estar motivados até para confessar a palavra. Porque senão nós vamos passar a nossa vida inteira. E quando vem a desmotivação, a falta de motivação, você não abre a boca. Quer ver uma coisa? Você sabe o que é que uma pessoa, quando ela está com depressão, a primeira coisa que ela faz? Se isolar. Calar a boca. Ela não tem coragem de falar nada, ela não tem motivação para falar nada. Então a primeira coisa que uma pessoa que está com depressão faz é se calar. É assim ou não? Então eu quero dizer para você que até para você confessar a palavra, você precisa estar motivado. E eu quero te dizer também que essa motivação não depende de outra pessoa. Oh, você gostou demais. Eu vejo pela sua cara, irmãos, você gostou demais. É por isso que eu vou repetir. Para você estar motivado, você não precisa de ninguém. Olha aí, está melhorando. Você não precisa de homens, você não precisa de situações, e nem você precisa estar em nenhuma conferência para você estar motivado. Meu irmão, o que Jesus Cristo fez por mim e por você, já é o suficiente para nós andarmos motivados diariamente. Porque até para você confessar a palavra, você precisa estar motivado, irmão. Porque se você não estiver motivado, o monte nunca vai sair de perto de você. Marcos 11:23, se alguém disser a esse monte, então se você não tiver fé, se você não tiver motivado, você não vai confessar a palavra de Deus e o monte vai continuar lá. E o problema, irmãos, do monte estar lá, é que se você não atentar para tirar ele lá, vai vir outros. Está vendo como você está gostando? Nós não precisamos, irmãos, de ninguém para nos manter motivados. Ah, mas eu estou desmotivado. Irmãos, eu entendo. Existem várias situações na nossa vida. E às vezes vem a desmotivação, a falta, né, daquela motivação. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não tem nada a ver com isso. Ou você acha que Jesus tem alguma coisa a ver com a sua falta de motivação? Não, irmãos. Eu estou motivado com dinheiro ou sem dinheiro. Eu estou motivado numa situação boa ou numa situação ruim. Eu vou estar motivado, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando eu confessei... Não, a Bíblia diz que antes de eu nascer, Jesus já preparou o meu futuro. A Bíblia diz que Ele já preparou um propósito para mim. E por causa disso eu nasci. Então eu nasci para cumprir um propósito. Eu vou estar desmotivado para cumprir o propósito que eu nasci para cumprir?
Então, irmãos, a confissão da palavra, que é o que a gente estava conversando sobre esse livro aqui, para quem chegou agora, nós estamos ministrando sobre esse livro, A Grande Confissão, do autor Mark Hanks. É um pastor americano, que inclusive o ano passado ele estava aqui na Conferência de Ministros, lá em Campina Grande. E esse livro é maravilhoso, irmãos. A Grande Confissão, de Mark Hanks. E ele fala que nós só somos salvos porque nós confessamos a Cristo. E nós só fomos livres do inferno porque também nós confessamos a Cristo. Naquele momento que nós confessamos o senhorio de Jesus, nós somos salvos. Naquele mesmo momento nós somos livres do inferno. Então nós só somos salvos e somos livres do inferno porque nós confessamos a palavra. Então esse livro, irmãos, é poderoso. Esse livro é maravilhoso. Então, irmãos, nós precisamos confessar a palavra. Quando nós confessamos a palavra, irmãos, nós simplesmente estamos só cooperando com aquilo que Deus já falou. Quando nós estamos confessando a palavra, irmãos, nós só estamos dando credibilidade à palavra que nos guia. Porque quando vem um problema na sua vida, quando sobrevém o dia mau, o que é que você faz? Você vai fazer como uma pessoa que está depressiva? Você vai se trancar e vai dizer, céus, mas ninguém vem me visitar, mas e agora? Mas eu estou na igreja e os problemas só aumentam. E você? Você vai ficar assim ou você vai confessar a palavra para mudar essa situação? Porque só existem duas chances para mim e para você. Ou você fica com a circunstância, ou você vai reverter as circunstâncias com a palavra. Só tem essas duas formas, irmão, não tem outra não, viu? Ou a gente vai ficar com uma, ou a gente vai ficar com a outra. Amém, irmãos? Porque a nossa vida, irmãos, é isso mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? A nossa vida nem sempre vai ser um mar de rosas, não. E você sabe muito bem disso. A nossa vida, mas eu pensei que quando eu fosse crente o negócio ia melhorar. Não, irmão. Jesus não prometeu isso para a gente, não. Ele disse que no mundo teremos aflições. Mas, então você está em aflição, é bíblico. Você está sendo bíblico, irmãos. Mas ele disse que tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, se você está em mim, você também vai vencer essa circunstância. Então, quando o dia mal vier, você vai ficar como? Calado ali, esperando, meu Deus, eu não sirvo para nada. Para que eu nasci? Eu nasci no lar errado. Porque eu não nasci no berço de ouro. Porque se lamentando. Irmãos, isso é coisa de covarde. Deus não nos chamou para ser covarde, irmãos. Você é o melhor de Deus. Essa situação, esse problema vai passar. Não é o primeiro que você está enfrentando e nem vai ser o último. Agora, uma coisa eu quero lembrar para você nessa manhã. Você já passou por algum tipo desse aí lá atrás. E já passou. Mas e agora? Como é que eu vou fazer para pagar as contas? Se você rebobinar sua fita, o seu HD, em algum momento da sua vida lá atrás, talvez o ano passado, talvez há 5 anos atrás, talvez você também passou por um problema parecido com esse. E passou. Irmãos, não tem nada que o inimigo das nossas almas faça contra a nossa vida que é eterno. Tudo tem um tempo, irmãos. Ei, vai passar. Agora, declare a palavra, irmãos. Creia na palavra e declare a palavra. Para você ser salvo, você precisou primeiro crer e depois confessar. Para você ser livre do inferno, você precisou crer e confessar. Então, irmãos, qualquer coisa que vier ou sobrevier sobre a sua vida, é crer com o coração e confessar com a boca. É assim que a gente aprendeu ou não? Eu creio com o coração e confesso. Eu creio e confesso. Irmãos, nós não estamos aqui confessando qualquer coisa. Porque se um pecador entrar aqui na igreja hoje, e ele passar a manhã inteira aqui, enquanto a gente está no culto aqui, e ele começar a confessar o pecado dele, só confessar, ele não vai ser salvo.
Ele vai passar a manhã inteira com a gente aqui, confessando o pecado dele, e ele vai sair daqui e não vai ser salvo. Porque para ele ser salvo, ele precisa crer e confessar o senhorio de Jesus. Não é confessar os seus pecados, é o senhorio de Jesus. Aí sim ele é salvo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. O Espírito de Deus. Aquele Espírito que está em mim e você hoje. A Bíblia diz que em um certo tempo, lá atrás, na criação do universo, ele pairava, o Espírito dele pairava sobre a face do abismo. Mas aconteceu alguma coisa? Não. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é que aconteceu aqui? Diga, nada. Isso não aconteceu nada. O Espírito de Deus, irmãos, estava pairando sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não aconteceu nada. Aí passa outro. Olha quando começou a acontecer alguma coisa. Olha quando começou a acontecer alguma coisa. Quando Deus. Então, se para acontecer alguma coisa Deus precisa dizer, por que você acha que não precisa confessar? Ah, não, mas Deus está vendo minha situação. Ele está vendo. Mas ele também estava vendo a face da terra, do abismo. O Espírito dele estava sobre lá. Mas ele disse. Haja luz. Você acha que ele falou ou você acha que ele imaginou? Vou imaginar aqui. Pronto, e houve luz. Não. A Bíblia diz que Deus disse. Irmãos, entendam uma coisa nessa manhã. Você só está vivendo o que você está vivendo hoje com aquilo que você declarou lá atrás. Você só vai viver amanhã aquilo que você declarar hoje. É um princípio. Ah, irmão, mas eu estou vivendo hoje, não foi o que eu declarei, não. Então é por isso que você está vivendo, porque você não declarou. Irmãos, entenda uma coisa. Nós precisamos declarar a palavra a todo tempo. E em todo tempo. E em todas as circunstâncias. Declarar a palavra. O problema vai vir. O Senhor é o meu pastor. E nada eu terei falta. Estou numa situação difícil. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita. E eu não serei atingido. Está passando por um problema. Mesmo que eu ande na sombra da morte ou da escuridão, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Senhor, maior é o Senhor que habita em mim do que o que habita no mundo. Senhor, Jesus sendo rico se fez pobre para que eu fosse rico. Senhor, eu não tenho falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada eu tenho falta. Irmãos, nós precisamos declarar a palavra. Nós precisamos declarar a palavra. O que eu quero que aconteça comigo amanhã, você precisa declarar hoje. Para que amanhã você veja a glória de Deus se manifestando através da sua palavra, irmãos. Porque quando você declara a palavra, você está concordando com o que Ele já disse ao seu respeito. Romanos, no capítulo 10, versículo 9, não precisa se abrir, o irmão vai abrir aqui para a gente ganhar tempo. Ele diz assim, irmãos. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Filipenses, no capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, falando de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele precisa confessar, para que toda língua confesse. Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, Novo Testamento.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Nós precisamos, irmãos, confessar a palavra. Manter firme a nossa confissão. Aquilo que nos salvou, precisa nos manter salvo. Porque uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Você é salvo hoje. Se você desistir da caminhada amanhã, você perdeu a salvação. E se Jesus vier, meu irmão, ou você sair desse plano terrestre, você perdeu sua salvação. Mas aí Paulo diz, precisamos nos manter firmes na nossa confissão. 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Aí ele explica aqui o que é o espírito da fé. Esse autor, Mark Hanks, ele também escreveu um livro chamado O Espírito da Fé. É um livro de capa preta e vermelha. Não sei se você já viu. Eu tenho esse livro também. O Espírito da Fé, de Mark Hanks. E ele diz aqui. Aí Paulo, ele diz aqui. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ele fala qual é o espírito da fé. Qual é o espírito da fé? Está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também. Então nós precisamos, irmãos, falar a palavra. Esse é o espírito da fé. Olha aí, irmãos. Você é verbiano, você sabe que o que mais é falado no verbo da vida é sobre fé. É uma vida de fé. Então qual é o espírito da fé? É crie, por isso eu falo. Então, irmão, se você crê, você vai falar. Se você crê que a situação vai mudar, você precisa falar, irmãos. Aleluia! Deixa eu ler algo que está aqui nesse livro aqui para você. Eu marquei aqui, irmãos, para falar contigo mesmo. Olha só. Quando essa palavra poderosa são declaradas pela boca de um crente, tem algum crente aqui? Amém. 4, 5. Tem algum crente aqui? Amém. Aleluia, paz do Senhor, meu irmão. Ele diz assim, quando essas palavras poderosas são declaradas pela boca de um crente, o espírito humano é recriado e a vida eterna é transmitida a pessoas. Nós entendemos que quando confessamos a Cristo e recebemos a salvação, o Espírito de Deus, ele vem habitar no nosso espírito. E o nosso espírito humano, ele é recriado. E agora é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito. Aí o que ele diz? Preste atenção. A lei espiritual que poucos reconhecem é que somos governados pelo que confessamos. É o que confessamos com os nossos lábios que realmente domina o nosso ser interior. Nada firmará ou edificará a sua fé tão rapidamente quanto a sua confissão. A confissão dos seus lábios, que brotou da fé do seu coração, com certeza derrotará o inimigo em todo o combate. A presença de Deus será tão grande em você, quanto aquilo que você confessa a respeito dele. É poderoso, irmãos, isso. Aleluia! Provérbios, o homem mais sábio que já teve nessa terra, ele diz assim, Provérbios 22:18. Porque é coisa agradável os guardares o teu coração e o aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confissão, a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-lhe hoje a instrução a ti mesmo. Então olha o que ele fala para você e para mim. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração. O quê? A palavra de Deus. E os aplicares todos aos teus lábios. Olha o que Salomão está falando. Que nós precisamos receber a palavra de Deus e aplicá-la nos nossos lábios. Ou seja, confessar a palavra, declarar a palavra. Ele diz que isso é sábio. É você receber a palavra de Deus e colocá-la nos seus lábios. Ou seja, confessar a palavra. Marcos 11:23.
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, olha aí, se alguém disser, ele não está dizendo se alguém orar, ele está dizendo se alguém disser a esse monte, a esse problema, a essa situação, a essa circunstância, se alguém disser, ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então Jesus, irmãos, ele já disse algo a nosso respeito, e ele está esperando que eu e você concordem com ele, confessando a mesma palavra. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos pela fé e não pelo que? Então, irmãos, o nosso coração e os nossos olhos não devem estar nas circunstâncias, naquilo que nós estamos vendo. Paulo nos ensina aqui que nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. Nós andamos pela fé. E qual é o espírito da fé? Eu criei, por isso? Então, Paulo está dizendo que a gente tem que tirar os nossos olhos do problema e andar pela fé. E qual é o espírito da fé? Eu criei, por isso eu falo. Então, eu estou vendo o problema, está aqui, mas os meus olhos, a minha confiança não está aqui. Minha confiança está na minha fé. Que quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu comecei a andar em fé, uma vida de fé. E eu entendi que o espírito da fé é crer e falar. Eu criei, por isso eu falo. Então meus olhos não vão estar no problema, nas circunstâncias, no governo. Os meus olhos, a minha fé está na palavra de Deus. Eu creio que Deus vai me tirar disso, então eu confesso isso. Pai, obrigado, porque essas circunstâncias vão se mover. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu creio, Pai, e sei que isso vai passar. Mas meus olhos estão na Tua palavra. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Irmão, não tem outra coisa para a gente, não. Não tem outra saída, irmãos, para mim e para você, não. Ou você vai olhar para a circunstância e ficar prostrado a ela, ou você vai se mover, você vai reagir. Porque é isso que Deus nos convida, meu irmão. É para isso que Deus nos convida, para não olhar para o natural. Por quê? Porque eu e você, nós não somos naturais, irmãos. Eu e você, nós não somos naturais. Nós somos seres espirituais. Então, a palavra de Deus, que é a bússola da nossa vida, é ela que vai nos conduzir para a glória de Deus, é ela que vai nos nortear. Então, irmãos, não tem outra coisa para nós olharmos, não. É para a palavra. Os nossos olhos precisam estar na palavra, irmãos. Não é na circunstância. Paulo diz, você não vai se mover pelo que você está vendo. O problema está ali, é fato. Porque a fé não nega, irmãos. Os problemas não. É fato, está ali, aconteceu. É um problema, é um gigante, é um monte. Mas ele diz, os seus olhos não podem estar aqui. Os seus olhos precisam estar na palavra. E pelos seus olhos estarem na palavra, você crê e confessa, porque esse problema ele vai sair. É isso que Marcos 11, 23 diz. Se alguém disser a este monte, a esse problema, olha, ergue-te, sai daqui, porque minha vida é de Cristo, a palavra de Deus é o que me guia, e ela diz que eu sou mais do que vencedor, ela diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse rico, então em nome de Jesus. E é isso que você vai ficar, é com a palavra, e confessando ela, irmãos. E muitas vezes a gente confessa uma vez e pronto. E acha que porque a gente já confessou uma vez, vai acontecer. Mas o problema ainda está lá, irmãos. Então você não vai deixar de confessar até esse problema sair. Até esse problema ser resolvido. Até o monte se levantar e sair. Sabe, irmãos, com muito temor e muito carinho a essa palavra e a você, muitas vezes nós somos preguiçosos. Muitas vezes nós somos preguiçosos, achando que as coisas vão acontecer assim,
só porque eu vou para a igreja, só porque eu toco na igreja, só porque eu sou líder da igreja, só porque eu estou toda terça, quinta, domingo e as coisas vão acontecer. Eu quero dizer para você que não, irmãos. Nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite. O que é que Josué diz? 1:4. Medite nessa palavra no domingo à noite. Ele diz, medite nessa palavra dia e noite. Dia e noite. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí ele diz, pois serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Então, irmãos, nós precisamos ter comunhão com a palavra de dia e de noite. Nós precisamos orar, irmãos, de dia e de noite. Nós precisamos confessar a palavra de dia e de noite. Sabe que muitas vezes você está lá no seu trabalho, está lá no carro, confessando a palavra e diz assim, essas coisas não funcionam não. Aí você olha para Gênesis 1. Você olha para Romanos, você olha para Coríntios, você olha para o ensinamento de Paulo, para a igreja de Coríntios, de Éfeso. Quando Paulo fala sobre a confissão da palavra, a confissão positiva da palavra. Então, quando você estiver na sua casa, cuidando da sua casa, no seu trabalho, no carro, dirigindo, com o capacete lá na moto, comece a declarar a palavra, irmão. Comece a confessar a palavra. Se o monte está ali, irmãos, está muito tempo ali, está só esperando um comando para ele sair dali. O monte está esperando um comando no mundo espiritual para ele sair dali. Se você pegar isso hoje pela manhã, irmãos, já valeu você ter vindo aqui. O monte, ele está ali, parado, esperando uma ordem espiritual para ele sair dali. E deixa eu te falar uma coisa, quem vai dar essa ordem não é Deus. Quem vai dar essa ordem não são os anjos. Quem vai dar essa ordem não é o pastor. Quem vai dar essa ordem não é o teu pai, não é a tua mãe. É você. Deixa eu ler outra coisa aqui que você está se animando, irmãos. Se você se animando, você está me animando também. Aleluia. Esse livro é poderoso demais. Meu Deus. Olha o que ele diz. A confissão constrói a estrada pela qual a fé transporta a sua poderosa carga. Presta atenção, irmãos. A confissão constrói a estrada pela qual a fé transporta a sua poderosa carga. A lei espiritual que poucos reconhecem é que somos governados pelo que confessamos. A lei espiritual que poucos reconhecem é que somos governados pelo que confessamos. Ou seja, aquilo que nós confessamos é aquilo que vai governar a nossa vida. Aí lá em Tiago diz que a morte e a vida está no poder da nossa língua. Você quer vida, você vai confessar vida. Se você quer morte, você vai confessar morte. Ah, irmão, mas eu confessei morte sem querer. Mas é o que vai acontecer. Porque ele diz que o poder da vida e da morte está na língua. Aí ele diz também, Tiago diz que a nossa língua é como o leme de um navio. Você sabe o que é o leme do navio, irmãos? Aquela partezinha bem pequenininha, que o marinheiro vai botando para a direita, ele vai para a direita, botando para a esquerda. Aquele é um leme. Aí Tiago diz que a nossa língua é como o leme. Ela vai direcionar o navio para onde ele vai. Aí ele diz, a nossa língua é tão pequenininha, ela tem esse poder de dirigir aquele barco. Ou seja, a nossa língua, aquilo que nós falamos, aquilo que nós confessamos, seja de bom ou de ruim, é o que vai acontecer. Você está se animando, irmãos. A fé jamais estará acima do seu nível de confissão. Poderoso. A fé jamais
estará acima daquilo que você confessa. Ah, Senhor, aumenta a minha fé. Comece a confessar a palavra. Porque o nível de fé vai aumentando. O seu nível de fé vai aumentando. Eu vou confessando e meu nível de fé vai aumentando. Porque você está confessando a palavra. Deus será em você tão grande quanto aquilo que você confessa a respeito dele. Deus será em você tão grande quanto aquilo que você confessa a respeito dele. Muitos cristãos são fracos, embora sinceros, porque carecem de uma confissão ousada de quem eles são em Cristo. A confissão dos seus lábios, que brotou da fé no seu coração, com certeza derrotará o inimigo em todo o combate. A palavra vai curar você se você confessá-la continuamente. Nada estabelecerá e edificará a sua fé tão rapidamente quanto a confissão. Seu sucesso e utilidade neste mundo são medidas pela sua confissão e pela tenacidade com que se apega a essa confissão. Ou seja, não é confessar por confessar, é você crer e confessar. Porque lembra quando a gente falou aqui que vai vir um não cristão aqui, um pecador, e ele vai passar a manhã inteira aqui confessando o pecado dele. Se ele não confessar Jesus, ele não está salvo. A mesma coisa somos nós, crentes nascidos de novo com o Espírito Santo dentro de nós. Não é só confessar por confessar. O Senhor é meu pastor e nada me falta. 1000 cairão ao meu lado, 10.000... Se eu não estiver crendo. Você crê que Jesus é o seu pastor e nada vai te faltar? Se você crê, você vai falar, meu amigo. Se você não crê, a tua confissão não vai valer de nada. É forte. Mas você está recebendo, é o que importa. Aleluia. Aleluia. Lucas, no capítulo 17, versículo 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé? Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranca-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Olha o que Jesus estava falando. O próprio Cristo falando. Se vocês tivessem fé, desse tamanho, vocês iriam dizer para essa montanha. Jesus, irmãos, estava falando isso. Não foi André, não. Foi Jesus. Se vocês tivessem fé desse tamanho aqui, vocês diziam ou diriam a essa montanha: ergue-te. Jesus dizendo: se eu e você tivessem fé, nós falaríamos. Então, irmãos, a confissão da palavra não é algo secundário na vida do crente, não. Ele é tão importante quanto a palavra, ele é tão importante quanto uma oração. Porque você vai estar falando a palavra, falando o que você quer ver, não o que está acontecendo, não o que você está vendo com seus olhos. Antes de você ver a mudança, precisa ouvir um som sonoro, irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deixa eu ler outra coisa aqui para a gente finalizar. Eu tenho 6 minutos ali e o Espírito Santo fala muito em poucas palavras. Você vai sair daqui hoje convicto, viu? Convicto. Olha o que é que Jesus falou. Jesus. Eu não estou falando agora de Paulo, não estou falando de Salomão. Eu estou falando de Jesus. Olha o que é que Jesus declarou. Em João 6,48. Eu sou o pão da vida. Em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Em João 10,1. Eu sou a porta. Em João 10,11. Eu sou o bom pastor.
João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15:1, eu sou a videira. Lucas 12:49, eu vim para lançar fogo sobre a terra. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida. João 10:29, meu Pai é maior que tudo. João 10:38, o Pai está em mim e eu estou nele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Então, irmãos, se Jesus, Ele falou, imagina eu e você. Nunca mais, irmãos, você vai se calar diante das adversidades. Você vai sair daqui hoje mais crente, irmãos, sabendo que o que você está falando, algo está mudando no mundo espiritual, irmãos. Fica de pé. Queria chamar o grupo de louvor para cantar a primeira música que nós cantamos aqui. Nós temos 5 minutos. Queria que você desse uma precinha para vir aqui, nós vamos louvar. E eu queria que você, irmãos, se consagrasse ao Senhor nessa manhã. E o que é consagração, irmãos? Consagração é você abrir o seu coração para Ele. Não precisa, irmãos, você entrar na presença dEle como um eloquente, porque Ele quer ouvir o teu coração, não é só a tua voz. Ele quer ouvir o teu coração. E consagração é isso, é você estar fraco numa área e dizer assim, Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não estou conseguindo. Pai, me ajuda, que eu já tentei diversas formas de sair disso aqui, mas eu não estou conseguindo. Pai, me ajuda, eu preciso do Senhor. Isso é consagração, irmãos. É você entrar diante do seu Pai, sabendo que Ele está lhe ouvindo, sabendo que Ele vai lhe ajudar a você sair disso. E você se consagrar a Ele, Senhor, eu quero ser um homem do Senhor, eu quero ser uma mulher digna do Senhor. Pai, eu nasci para cumprir um propósito, eu sei que eu estou fora desse propósito, mas hoje pela manhã, o Senhor, através do Teu Espírito, o Senhor me trouxe aqui nessa igreja para ouvir essa palavra. Senhor, eu quero fazer o que eu nasci para fazer. Irmão, é nesse momento que Deus vai te alcançar. Aleluia, aleluia. Oh Pai, nós queremos nos consagrar ao Senhor nessa manhã. Nós queremos, Pai, nos consagrar ao Senhor nessa manhã, Pai. Nós não estamos aqui brincando, Pai, de ser igreja. Nós não estamos aqui, Pai, simplesmente cumprindo uma chamada, cumprindo um ritual. Nós estamos aqui, Senhor, para ser filhos melhores, para ser maridos melhores, mulheres melhores, dona de casas melhores, amigas melhores, pais melhores, mães melhores, amigos fiéis, leais. Eu quero abrir o meu coração diante do Senhor nessa manhã, Pai. Oh Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. O Senhor está olhando o meu coração nesse momento. E eu quero que o Senhor enxergue o meu coração, Pai, diante do Senhor, quebrantado. Oh Senhor, eu não quero fugir da Tua presença, Senhor. Eu não quero fugir do meu propósito.